Já existe mais de 150 tipos genéticos de enxaqueca. Inclusive, Cada uma tem uma influência diferente, né? Então não dá para comparar a sua com a da vizinha, da prima, até da mãe pode ser diferente. nos meus ciclos menstruais, eu ficava muito, era assim, que eu não aguentava ouvir a voz de ninguém, de querer bater minha cabeça na parede, porque a dor, eu achava que eu bater minha cabeça na parede ia aliviar, ia ser mais forte do que a dor daquela enxaqueca. Eu entendo que a melhor forma de você dominar uma situação crônica como é a enxaqueca é primeiro entendendo o que é que você tem. Entender que é uma doença, que não fique triste por não ter cura. Não tem cura, mas tem tratamento, tem como controlar. Eu estou numa vida sedentária, eu tenho uma questão de intestino preso muito sério. Você já tem dois fatores agravantes, né? Exatamente. E às vezes só essa mudança, Carla, faz uma grande diferença. Sejam bem-vindas a mais um episódio do EnxaCast, o primeiro podcast onde a gente fala sobre tudo a respeito de enxaqueca, diretamente para mulheres que sofrem dessa doença, sem filtro. A gente fala de forma aberta, de forma descontraída, para que você, mulher que sofre de enxaqueca, aprenda tudo sobre a sua doença e aprenda principalmente como controlar essa doença e buscar uma melhor qualidade de vida. E hoje a conversa vai ser muito legal e descontraída, porque vai ser uma conversa entre 3 mulheres portadoras de enxaqueca, e uma delas sou eu. Eu sou médica neurologista, trabalho com mulheres que sofrem de enxaqueca, mas eu também sofri muito na minha vida de enxaqueca. E hoje eu tenho a honra aqui de conversar com 2 mulheres em fases diferentes da vida, que também sofrem de enxaqueca, que são pessoas que com certeza já tiveram muitos momentos importantes da vida ceifadas por essa doença, por uma crise. E é sobre isso que a gente vai conversar. O impacto da doença na vida delas, o que elas fazem para amenizar, como é que ela levou essa doença a vida inteira, porque enxaqueca é uma doença para a vida. A mulher que sofre de enxaqueca, ela vai lidar com essa doença durante toda a vida, porque é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, e isso é importante a gente dizer, né. Uma enxaqueca, ela é doença, mas ela tem controle. Você não precisa deixar que ela te defina. Você não precisa entregar a sua qualidade de vida a ela. Você pode ser mais forte do que ela e controlar e combater essas crises para ter uma melhor qualidade de vida, e é isso que a gente vai falar aqui. E o que elas precisarem de ajuda, eu estou aqui também para ajudar, como uma sofredora de enxaqueca, que estuda muito mais sobre enxaqueca do que elas, mas quem melhor conhece sobre enxaqueca é quem sofre de enxaqueca. Então Verdade. sejam bem-vindas, Isso é verdade. Caroline, Obrigada. É um prazer, Carla. doutora Vamos Elza. lá começar essa conversa de forma bem descontraída e sem filtro. Perguntem tudo que vocês quiserem, que eu estou Vou aqui aproveitar ao para máximo esse perguntar. momento, essa oportunidade, que acho que está sendo única. Doutora Elza, sou Carla Suziane, né, e eu venho aqui com muito prazer em estar presente nesse momento com a senhora, porque eu preciso, assim, tentar buscar uma solução. A senhora acabou de me dizer, de nos apresentar aqui neste momento, que a enxaqueca ela não tem cura. Isso me deixa muito triste, porque depois que eu descobri a enxaqueca tem diminuído muito a minha qualidade de vida. E eu tenho escutado, a gente ouve muitas situações na internet, e a gente fica sem saber se é mito, se não é. A gente termina eliminando coisas nas nossas vidas, porque a gente fica ouvindo que a minha enxaqueca é por causa disso, às vezes a pessoa não tem nenhum diagnóstico. Eu tenho dor de cabeça porque eu consumo muito chocolate, ou porque é proibido tomar o café. Então eu vim aqui realmente com muitas dúvidas, muitas inquietações, para tentar sair daqui. Eu tenho certeza que eu sairei daqui mais confortável e confiante para trilhar o caminho certo. O objetivo desse projeto, Carla, desse podcast, é exatamente isso, é levar o conhecimento para as mulheres que sofrem de enxaqueca. Eu entendo que a melhor forma de você dominar uma situação crônica como é a enxaqueca, é primeiro entendendo o que é que você tem. Entender que é uma doença, que não fique triste por não ter cura. Não tem cura, mas tem tratamento, tem como Graças controlar. Eu costumo sempre dizer que quando o paciente vai ao cardiologista achando que está com a pressão alta, ele mede a pressão e diz: "Olha, você realmente está hipertenso. A gente vai precisar tratar a sua pressão. Você vai tomar esse remédio aqui para você ficar com a pressão controlada". Ele sai de lá feliz,
porque ele teve um diagnóstico Verdade. e viu que tem É uma verdade. forma de controlar. Ele não vai sair curado, e o remédio da hipertensão não vai curar, assim como não cura Com do diabetes, certeza. não cura nem da doença crônica. E enxaqueca não é diferente. Enxaqueca é uma doença que não cura, mas que controla, que trata. Tratar não significa: "Eu vou tomar um remédio para o resto da minha vida", porque essa é uma pergunta que vocês já devem ter feito para vocês mesmos ou para os médicos que vocês Sim. já foram. "Mas doutor, eu vou ter que tomar um remédio todo dia para não ter uma dor de cabeça?". Existem pacientes que têm enxaqueca que não precisa tomar remédio, que apenas com mudança de hábito de vida, com o entendimento da doença, com o manejo das crises, consegue controlar a doença e reduzir essa frequência de dor, sem precisar tratar de forma contínua. O tratamento farmacológico é sempre necessário em momentos. Se você chega para uma consulta e diz: "Estou com dor de cabeça, metade do mês, eu preciso tratar você com o medicamento". E paralelo a esse tratamento, a gente vai fazer o que é preciso mudar na vida. Então, o que é que a gente precisa? Identificar na nossa rotina do dia a dia, o que é que As está causas. interferindo, o que é que está funcionando como um fator facilitador da crise. Não é a causa está lá dentro da sua cabeça. A causa é genético. A causa genética? Enxaqueca é uma doença genética. Você sabia disso, Não, Carol? eu não sabia. Não sabia. Enxaqueca é uma doença genética, assim como hipertensão, como diabetes. Você nasceu para ter, não é uma escolha. Eu não sabia. Eu soube, né, que o Vinícius comentou em um podcast anterior da senhora, que a enxaqueca não tinha cura, eu nunca tinha escutado falar. Eu fiz a avaliação com neuro, com 2 neuros de 2019 para cá, mas eu nunca ouvi falar que realmente a enxaqueca não tem cura. E aí eu disse: "Eu preciso estar lá, porque eu Isso. Então preciso realmente confirmar essa isso". falsa expectativa que às vezes o paciente cria, né, da doença e por isso acaba negligenciando e nem cuidando, porque se acredita que tem cura e se alguém te prometeu isso algum dia, prometeu de forma errada, né, foi uma falsa promessa, porque não tem cura. Porque o que que significa curar uma doença? Significa: "Olha, eu estou ali com uma infecção, estou com uma pneumonia, eu vou tomar um antibiótico durante 2 semanas, eu vou curar aquela pneumonia. Eu me livrei daquela doença naquele momento". Eu tive um câncer, e por falar nisso é verdade, eu tive um câncer mesmo há 1 ano atrás, e me curei dele, mas eu me Graças curei, a eu Deus, operei, eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia, e hoje eu não tenho mais a doença. Eu graças a curei. Deus. Então, mas assim, é às vezes até antagônico dizer assim: "Poxa, um câncer tem cura e uma enxaqueca não tem cura", né, mas assim, Verdade. eu descobri a tempo, na fase inicial, eu fiquei curada. Mas enxaqueca, embora não seja uma doença que leva a um risco de vida, como o câncer leva, ela é uma doença que não cura. Por que não cura? Porque você não vai tomar um remédio 1 mês, 2 meses e falar: "Eu nunca mais eu vou ter dor de cabeça na minha vida". Ela pode voltar a qualquer momento. Enxaqueca é uma doença que cicla. Tem momentos de melhora, momentos de piora, porque ela é uma doença que, embora ela tenha um componente genético, ela sofre muita influência do nosso estilo de vida. Quem mais tem enxaqueca na família de vocês, que vocês saibam? Assim, avó, mãe, Na minha família, que eu tio, saiba, só eu, porque distante de mim é minha cunhada, então não é não é parente. parente. Você, Carol. Na minha família, portadora, assim, de enxaqueca é eu e algumas primas minhas também sofrem. Agora, assim, minha mãe não tem, é raro minha mãe ter uma dor de cabeça, meu pai também não é de se Avó, queixar, porque sempre tem um mas parente próximo. mas assim, minha avó, né, em consequência tia e prima, Mas que avó e tia tiveram. sim, tive Então sim, então, às vezes, por uma geração, né, às vezes sua mãe tinha o gene, mas ela não desenvolveu a doença e te passou sim, esse defeito genético. É a herança, vai cobrar dela coisas melhores agora. é. Eh, eu costumo sempre dar um exemplo. Eu sou de uma família de muitas mulheres que tiveram enxaqueca. Minha avó, eu me lembro que teve enxaqueca. Minha mãe, eu me lembro que meu pai dizia pra gente: Faça barulho não, fica quietinha, porque sua mãe tá no quarto com dor de cabeça". Incomoda bastante. Isso, na época do ciclo menstrual, né. Tem mulher que só tem na menstruação, fica a vida inteira assim, quando chega na menopausa se livra. Ó a cura. Não foi uma cura, a doença evoluiu com remissão espontânea, porque naquela mulher, aquela enxaqueca tinha um componente hormonal muito importante, mas nem sempre. Já existe mais de 150 tipos genéticos de enxaqueca. Inclusive, Cada uma doutora, tem uma influência diferente, né, então não dá para comparar a sua com a da vizinha, da prima, até da mãe pode ser diferente.
Inclusive, doutora, essa questão da senhora falar do ciclo menstrual vir atrelado da enxaqueca, eu achei que quando eu parasse de menstruar eu ia me livrar da enxaqueca e assim, melhorou um pouco. Porque não é o Eu, único aos fator. 27 anos, fiz uma cirurgia de esterectomia por conta de outros problemas, e aí, nos meus ciclos menstruais, eu ficava muito, era assim, cada dor de cabeça que eu já cheguei, de eu não aguentar ouvir a voz de ninguém, de querer bater minha cabeça na parede, porque a dor, eu achava que eu bater minha cabeça na parede ia aliviar, ia ser mais forte do que a dor daquela Esse enxaqueca. esse seu essa sua fala me remete à lembrança de muitas pacientes que me falam sobre isso, assim: "Por que que eu tirei o útero e eu continuo tendo enxaqueca?". Isso, Pelo seguinte, exatamente. você tirou o útero, mas você não tirou o seu ovário. Tirei. Todos os Os 2? 2 não, tirei um. Isso. Então, assim, você ainda é uma mulher que está em uma idade que produz estrógeno, Então né. está Você ainda relacionado. ovula por Hum. um ovário, que foi o que ficou. Quem faz a enxaqueca hormonal acontecer na mulher não é a menstruação em si, é a oscilação do nível de estrógeno no seu sangue produzido pelo seu ovário. Então, se você ainda tem um ovário funcionante, o seu mecanismo hormonal da enxaqueca não vai desaparecer pelo fato de você tirar o seu ovário, entende? Entendi. Quando você entrar na menopausa, se a sua enxaqueca for realmente aquela que é puramente menstrual, é uma enxaqueca chamada enxaqueca menstrual verdadeira, é aquela mulher que só tem dor quando menstrua e passa o resto do mês sem ter. Não é o meu problema. Então, a sua enxaqueca provavelmente não é aquela que vai melhorar na menopausa. Não é o A meu mulher que problema. entra na menopausa e melhora a enxaqueca é aquela mulher que a vida inteira só tinha enxaqueca quando menstruava. Porque ela era o estrógeno, a oscilação do nível do estrógeno, que acontece durante o ciclo hormonal da mulher. Inclusive, essa é uma das aulas do curso do Programa Transformador. Vou falar nele. Se você tiver interesse de participar desse curso, de aprender mais sobre enxaqueca, clique no link aqui que está no vídeo, que aí você vai encontrar o Programa Transformador e vai ensinar você tudo sobre enxaqueca e ensinar você como controlar a sua doença e viver melhor. Então, vamos lá. Quando você tem um ciclo hormonal regular, aquela mulher que menstrua todo mês certinho, o seu ovário produz o estrógeno, faz o seu útero se preparar para uma futura gravidez. Se você ovulou e não engravidou, o seu estrógeno despenca de vez e o seu útero vai sangrar. Eu tinha um professor de faculdade que dizia assim: a menstruação são lágrimas de sangue do útero que não engravidou. É literalmente lágrimas de sangue. Então, assim, você menstrua, e aí nesse ciclo, nos dias antes da menstruação ou durante, a enxaqueca vai, porque a queda do estrógeno facilita a ocorrência de dor. Porque o estrógeno, ele é um hormônio protetor contra a enxaqueca. Então ele levando junto a serotonina, seu cérebro, que é portador de enxaqueca, né, isso só vai acontecer na mulher que tem enxaqueca. Quem não tem enxaqueca não vai ter dor de cabeça quando menstrua. Sim. É o cérebro susceptível, é um cérebro sensível demais, é um cérebro permissivo a mudanças de rotina. Mudança de rotina tanto endógena, né, do nosso próprio metabolismo, quanto de fora. Então você tem a dor de cabeça e quando o estrógeno começa a subir de novo para esperar uma nova provável gravidez, que isso acontece todo mês, uma nova ovulação, você melhora de novo a enxaqueca. Isso é a enxaqueca menstrual verdadeira. Por isso que a mulher que tem esse tipo de enxaqueca, quando engravida, melhora. Porque na gravidez, o estrógeno fica lá quietinho, não oscila. Você não ovula durante a gravidez. Diante disso, então, eu entendo que a minha enxaqueca não vem dessa parte, porque, assim, eu já tive 2 gravidez, inclusive sofria de enxaqueca durante a minha gravidez e o mais difícil, não podia tomar a medicação que usava antes, É, por conta da gravidez, então era, assim, crise de enxaqueca
digamos, como eu já relatei à senhora uma vez, de 30 dias no mês, acredito, 20 a 25 dias eu tô ali, geralmente. Na gravidez, a grande maioria das mulheres melhora, mas não é uma regra, né, tem mulher que realmente piora, principalmente a mulher que tem muito edema no final da gravidez, que incha o pé e tal, porque essa retenção hídrica que acontece na gravidez por conta do nível alto de progesterona, pode também inchar o cérebro. E isso é um fator de piora para enxaqueca, E eu principalmente era nos por meses conta, finais. como eu tenho a hipertensão também, eu acho que Sim, isso é pode importante. influenciar e durante a gravidez, né, que minha pressão Sim. subia com mais constância, e aí nas crises de hipertensão era pior. Essa Até porque se o seu cérebro é mais sensível por ser portadora de enxaqueca, até uma oscilação de pressão pode fazer você ter mais dor de cabeça. Então a enxaqueca na mulher, não é determinada apenas pela oscilação hormonal. E você pode o mais comum é você ter enxaqueca durante outros dias do mês, e na menstruação ela é pior, que talvez é o que acontece com você. Né, assim, as crises da enxaqueca no período menstrual costumam ser piores do que as crises fora do período menstrual, na mulher que tem a enxaqueca que não é a menstrual, única menstrual. Uhum. Então você tem por outros gatilhos fora do período menstrual. Mas no período menstrual, como tem essa queda do estrógeno, o seu cérebro fica mais sensível ainda, a sua dor de cabeça tende a ser pior ainda, com mais sintoma, com mais vômito, com mais incômodo à luz. Se tem os sintomas da TPM, tem outros Eu sintomas, não tenho, hoje eu, como eu falei, eu não não menstrua mais. menstruo mais, porém eu tenho sintomas da TPM. Por que você não menstrua? Porque você não tem útero, mas quem Isso, faz o o sintoma da ovário. TPM, a alteração do humor, do sono, do ciclo do sono, de concentração. Isso não é a menstruação, é o mesmo mecanismo lá da enxaqueca, é a oscilação do hormônio na sua corrente sanguínea, no seu sangue. E ele está acontecendo, porque você tem um ovário, Muito entendeu? interessante, eu não sabia dessa informação, né, então, como que me vendiam, quando eu tinha essas crises, assim, daí falar: "Ah, quando você parar de menstruar, você vai parar de sofrer de enxaqueca", e sendo que eu não menstruo há anos e continuo sofrendo, Esse é um grande mito. Você sabe que sofrendo, muita um mito mulher mesmo. fica esperando a vida inteira um dia chegar na menopausa, para É, se livrar da verdade. enxaqueca. Aí chega lá, frustrada no consultório. Me disseram a vida toda que quando eu chegasse na menopausa, eu ia ficar curada da minha enxaqueca. Hoje eu tô pior. E por que que tá pior? Isso, eu fiquei Porque não pior. tratou antes. Porque enxaqueca, ela cronifica com o tempo. Quanto mais você deixa o seu cérebro sofrer de dor, mais ele aprende a ter dor. E Nossa, interessante. ele incorpora a dor como um comportamento normal. É isso que eu Isso, disse. Eu disse: Interessante, nunca ouvi "É isso. uma dor tão constante que Nunca se ouvi. tornou normal. normal", tipo, eu já precisei desmarcar muitos compromissos, inclusive, como eu brinquei com a senhora, seria o quê? Hoje, de fato, seria um dia, assim, um compromisso que eu iria desmarcar, porque eu tô desde ontem com Com enxaqueca. enxaqueca, e seria mais um compromisso a ser desmarcado se eu pudesse evitar, porque é justamente por conta do quê? Da Enxaqueca. enxaqueca. Mas eu aprendi, cada dia que passa eu tenho aprendido a conviver mais com isso, porque senão é uma vida E o parada. que vocês fazem no dia a dia para tentar amenizar, assim, para tentar ter menos dor? Assim, vocês identificam coisas que vocês acham que são gatilhos, e quando vocês evitam, faz diferença? O Eu que você acha, identifico. Carla? Eu identifico e eu acho que faz diferença, porque quando eu descobri a enxaqueca, primeiramente, o que foi me apresentado pela primeira doutora neuro, a neuro, ela me informou primeiro que o topiramat, depois de 60 dias, eu ia aliviar. Hum, Mas eu fui buscar, né, eu fui buscar através de exames, e aí foi concretizado que a minha dor de cabeça intensa, que vinha se de repetidamente, era uma cefaleia crônica. hum.
E aí fiz todos os exames, foi investigado, e aí continuei tendo, depois de 1 ano ela voltou. O que que acontece? Analisando, escutando, a minha cunhada sofre muito de enxaqueca, eu identifiquei sim que no momento que eu estou com muito estresse de trabalho, eu identifico que a enxaqueca ela aparece. Sim, o Quando estresse é um fator desencadeante importante. a minha carga horária ela é intensa de trabalho, e Eu foi o que me trabalho. trouxe a um problema de saúde na pandemia muito grave. E daí eu acho que desencadeou, porque eu não tinha enxaqueca. Acontece dela desencadear depois de uma situação. Enxaqueca é assim, você nasce com a predisposição genética a ter, ela pode começar em qualquer época da sua vida. Final da infância, Uhum. na adolescência, quando a mulher começa quando é mulher, né, porque homem também tem enxaqueca, quando começa o ciclo menstrual, mas ela pode começar a qualquer momento da vida, inclusive na menopausa. Eu comecei já com 45, 43 anos. Mas assim, vou fazer uma pergunta que eu sempre faço no consultório para as minhas pacientes, quando diz assim: "Ah, eu tenho dor de cabeça há 5, eu tenho 40 anos, eu tenho dor de cabeça há 5 anos". Tá, ela começou mesmo há 5 anos. Não, ela ficou assim há 5 anos. Assim como? Ela Todo começou. quase todo dia eu tenho, mas eu tinha desde a adolescência de vez em quando só. Não, não, Você não tinha na não. adolescência, nunca teve dor de Ela cabeça nenhuma, nem veio no ciclo não, menstrual, ela nada. veio da pandemia para Ela cá. começou Ela iniciou. iniciou do Exato, zero na pandemia. exatamente, na pandemia. E aí de uma forma muito intensa. Ela lhe paralisa. E quando eu fiquei uns 2 meses com enxaqueca e eu praticamente abandonei o meu trabalho, Sim. porque foi muito recorrente, foi muito intensa. Eu fiz agora uma cirurgia, né, eu tirei o útero, tirei o ovário e tive uma crise muito forte depois da cirurgia, Uhum. e o médico me trouxe também essa questão da importância de continuar um tratamento mais intensivo. Com certeza. A expectativa de que às vezes: "Ah, eu vou tirar o útero, vou ficar livre da enxaqueca". Quando a enxaqueca, ela se torna uma doença crônica, o que que a gente define? Só para sondar, assim, a ideia que vocês assim, o que que vocês acham que é uma enxaqueca crônica? Eu acho que é pra mim, como a enxaqueca não tem cura, porque eu poderia responder que seria uma dor no momento que ela vem de uma forma mais intensa, mas depois ela passa. Mas como ela não tem cura, uma enxaqueca crônica, primeiro, eu quero voltar e fazer uma pergunta: é diferente enxaqueca de cefaleia? Não é, é a mesma coisa. É boa pergunta essa, viu, Carla? Olha só. Porque Sim. ela não me disse enxaqueca, ela me disse Olha, rapaz, cefaleia. cefaleia é uma palavra que significa dor de cabeça. Você pode ter uma cefaleia por um tumor no cérebro, uma cefaleia por um aneurisma, uma cefaleia por um problema na coluna cervical, uma cefaleia por uma enxaqueca. O nome enxaqueca significa é uma doença que causa um dos sintomas é a dor de cabeça. Você sabia que você pode ter uma crise de enxaqueca sem dor? Não, Você não, pode. nunca soube. Então, enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença que quando a pessoa tem a crise dela, ela pode ter dor associada a vários outros sintomas, como enjoo, a luz incomoda muito, a Muito. claridade. Se fizer esforço, ela piora. Você pode ficar com dificuldade de se concentrar. Você pode ter dificuldade de falar. Sim. Você pode ter perda da visão, parcial da visão e dor. E você pode ter tudo isso, um enjoo, a luz incomoda, a cabeça meio aérea, a vista meio turva e não ter dor. Isso é uma crise de enxaqueca. Então, enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça, enxaqueca é uma doença. E eu tenho um colega que costuma dizer: "Enxaqueca é uma doença que até dor de cabeça causa". Ou seja, muito É mais muito do que mais do dor de Ah, que dor de cabeça. cabeça. muito Muito. interessante. Entende? Então, aí, assim, essa dúvida que você trouxe é uma dúvida muito comum. Qual é a diferença de cefaleia para enxaqueca? A confusão toda é porque, assim, quando a gente fala de cefaleia, que é um termo geral que significa dores de cabeça, a gente tem 2 vertentes. A gente tem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. O que é uma cefaleia primária? É aquela doença que não tem uma causa definida, que a pessoa nasceu para ter, que manifesta na pessoa com dor de cabeça e com sintomas diferentes a depender de cada um do tipo das cefaleias. E a gente tem várias cefaleias primárias. A enxaqueca é uma delas. Uhum. Cefaleia tensional é uma delas.
Cefaleia em salvas é uma delas, que é um tipo de dor diferente da enxaqueca, que é mais comum em homem, que dói um lado só, o olho fica lacrimejando, vermelhão, corizando só uma narina, é uma dor insuportável, é Olha, considerada como uma cefaleia do suicida. É a nossa, pior dor de cabeça que existe. Isso é uma cefaleia primária. O que que significa? Não tem uma lesão lá no cérebro. O paciente que vai ao médico com essa dor e a gente faz uma ressonância, ela vai ser normal, porque a própria dor é a própria doença, entende? E entendi. enxaqueca é isso. Agora, o que que é uma cefaleia secundária? Cefaleia. É uma pessoa que não tem enxaqueca, não tem cefaleia tensional, não tem cefaleia em salvos, tá ali vivendo a vida dela. Começou a ter uma dor de cabeça insuportável, vai no médico, tá com sinusite. É uma cefaleia secundária, é uma sinusite. Vai no Surgiu, médico, fez uma tomografia, tem um tumor no cérebro. É uma cefaleia secundária ao tumor. Tratou o tumor, a dor vai tratou. sumir. A enxaqueca não. Não vai tratar a dor da enxaqueca, vai tratar a enxaqueca. Vai tratar a doença chamada enxaqueca. Então, quando a gente diz assim: "Você não tem enxaqueca não, você tem cefaleia tensional". Aí é o que o paciente faz confusão. "Ah, eu não tenho é cefaleia", aí já acha que é uma cefaleia por outro problema. Cefaleia, porque o nome da doença é cefaleia em salvas, cefaleia tensional, acaba trazendo confusão, Traz. misturando da cefaleia secundária. A cefaleia tensional é uma doença também do cérebro, também de caráter genético, que também não tem cura, mas que dói diferente. É uma dor que não lateja, é uma dor que não vomita, é uma dor que a luz não incomoda tanto, ela não piora com esforço. Você vai para academia, ela melhora. A enxaqueca você nem quer nem subir a Não, escada. não consegue. O que diferencia uma dor de cabeça da enxaqueca, da dor de cabeça da cefaleia tensional, que também é chamada cefaleia do tipo tensão, é que a dor da enxaqueca é uma dor latejante e a dor da cefaleia tensional é uma dor em aperto. Você tem a sensação que tem um capacete apertando sua cabeça, que tem uma cinta. Agora, pode acontecer as 2 na mesma pessoa. Nossa, O mais comum não é ter as 2. O mais comum é a pessoa que tinha enxaqueca desde sempre, adolescência, adulto jovem, não tratou, cronificou a enxaqueca e ela modifica de padrão. Aí você passa a ter uma dor mais em aperto, intercalada com aquelas crises mais parecidas com enxaqueca. Então, quando eu perguntei para vocês se vocês tinham ideia do que é uma enxaqueca crônica, uma enxaqueca ela é considerada como crônica quando aquela pessoa que tem enxaqueca tem pelo menos 15 dias de dor no mês, independente de quantos anos ela existe na sua vida. Então tem gente que tem enxaqueca durante a vida inteira e ela nunca cronifica, porque só tem quando menstrua, uma vez no mês, uma vez na semana, isso não é crônica. "Ah, eu tenho dor há 40 anos, a minha já é crônica?". Depende, quantos dias você tem de dor no mês? "Ah, eu tenho só uma vez na semana", você não tem enxaqueca crônica, você tem enxaqueca episódica. Ela já acontece na sua vida há mais de 40 anos, mas ela não cronificou. Quando a enxaqueca cronifica, ela vai ficando cada vez mais frequente e cada vez menos intensa. Então é aquela dor que dói todo dia, você tem uma sensação que a cabeça está apertando, mas eventualmente você tem aquelas crises, com a luz incomodando, que vomita, que vai para o quarto escuro, que não quer nem saber de conversar com ninguém, porque até sua própria voz te incomoda. Isso. Então, dos 15 dias de dor da enxaqueca crônica, você só precisa ter 8 dias com características de enxaqueca. aí vai caracterizar que é uma Aí doença caracteriza que é uma enxaqueca crônica. crônica. Olha só, e como eu relatei para a senhora, eu disse, eu acho que de 30 dias no mês, 20, 25, Você tem dor. eu tenho dor. Mas nem Eu sempre tô ela é igual, né? eu estou Não é tem aquela isso. dorzinha que você toma um remedinho e vai trabalhar? Exatamente, exatamente, nem sempre ela é igual. E a senhora falando aí agora de formas, é aí que eu mais uma vez me identifico. O Que você tem que que enxaqueca crônica. acontece? Tem dias que a dor tá ali, realmente no auge, insuportável, eu não consigo falar com ninguém, não quero nem falar minha própria voz, não quero ouvir nem minha própria Exatamente, voz. exatamente. Eu quero ficar num quarto escuro, quero evitar todos e todos, porque naquele dia ali Mas tudo incomoda. eu não sei lidar com a minha dor. Tem dias que é assim, tem dias que vem aquela dor mais reduzida que eu consigo, como a senhora falou, tomar uma medicação e levar o meu dia normal. E tem dias também que está insuportável, Que nada que passa. nada Nada passa, passa. que parece que Verdade. a sensação que eu acordo é o quê?
Eu dormi com dor de cabeça e acordei com dor de cabeça, parece que minha cabeça está toda inflamada, que eu passei a Mas noite tá. com a cabeça sendo feita de Enxaqueca é tambor, uma doença inflamatória. O cérebro do entendeu? Que portador de até enxaqueca é um cérebro inflamado. pois É um é, cérebro que a está ligado nos sensação 220 o tempo todo. é Qualquer coisa explode. exatamente Sabe aquela essa. brasinha que está ali acesa, que um soprinho faz acender? É o cérebro do portador de É enxaqueca. a sensação exatamente essa, é como se tivesse assim, gente, parece que eu tô com o cérebro, que o meu cérebro tá todo ferido, tá inflamado por dentro, que a sensação é assim, ó, da E quem apreensão. tem enxaqueca crônica com essa frequência de mais da metade dos dias do mês, precisa ter muito cuidado com o uso excessivo de analgésico. Alguns já não fazem Isso. mais É, efeito. assim, E a questão da vocês têm ideia o que é um uso excessivo de analgésico? você tem Quantos analgésicos uma pessoa precisa tomar no mês para eu considerar que aquela pessoa é uma usuária excessiva de analgésico? Doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Sexta-feira eu estava com tanta dor de eu cabeça. nunca vi essa pergunta, nunca fiz essa pergunta e nunca Pois isso é muito foi importante. esclarecido. Você sabia que existe uma dor de cabeça secundária ao uso de analgésico? É mesmo. Mas tem Doutora, pessoas que se viciam com analgésico, né, doutora? E quando para, a sexta-feira, dor vem pior e É. toma para amenizar. sexta-feira eu estava com no auge de dor de cabeça também, para a senhora ter ideia. Entre no final da tarde para a noite, eu tomei 5 comprimidos, porque eu tomava É Em um eu dia, dava demais. 1 hora, em questão de 5 horas. Não, mas aí já Eu tá tomei não passava, o que eu costumo tomar não passou, dei 40, geralmente eu tomo ele ali quando ela tá mais leve, 40, 30 minutos ela já não aliviou, e aí só ia apertando. Eu tomei outro, eu tomei eu 5, acho eu muito fiz o importante a uso orientação de médica. 5 é, comprimidos, porque eu não estava mais Carla, só suportando. tem como evitar o uso de analgésico tratando a doença. Então, quando o paciente fala: "Ah, mas eu vou ter que tomar um remédio todo dia para não ter dor", eu falo: "Mas você está tomando todo dia porque já tem dor? A gente Não, vai acho que a fazer senhora uma trouxe troca tem justa". uma questão muito importante, a questão dos hábitos. Por exemplo, Isso, eu sou uma pessoa que não tenho a frequência de atividade física. Isso contribui muito para a questão muito. pra Olha, enxaqueca. existem 4 pilares fundamentais para quem tem enxaqueca, que eu costumo dizer que são os pilares de sustentação da melhora de uma enxaqueca. Quando a gente começa a tratar com o remédio e o paciente melhora, ele tem que começar a fazer isso aqui, porque senão vai ficar refém do remédio. E o que a gente quer, inclusive o que eu faço no programa Transformador é livrar de remédio. É mudar hábito de vida para não ficar refém do medicamento para a vida toda. Então, o que é? Hidratação é fundamental. Desidratação é um dos fatores mais facilitadores de crise de enxaqueca. Quem tem enxaqueca tem que beber muita água. Sabe como é que calcula a água para saber quantos ml de água você tem que tomar no dia? Não. Pelo peso. Quanto por o peso você calcula? Pelo menos para mim foi informado 3 litros por dia, então Isso, você vai multiplicar 40 pelo seu peso corporal. exato, Então, se você pesa 60 quilos, 6 vezes 4, 24. Você tem que beber 2 litros, 2.400 ml de água no dia. exato. Então, é preciso hidratação. Isso é muito importante. O intestino não pode ser preso. Ai, O doutora, meu é Intestino preso demais. piora a enxaqueca. O meu então é demais. Então, a melhora do intestino vem junto da mudança dos hábitos alimentares, né? Porque não existe dieta específica para enxaqueca, não existe alimentos proibidos para quem tem enxaqueca. Isso não é terrorismo alimentar. As nutricionistas que trabalham de forma consciente com os pacientes com enxaqueca sabem que a proposta não é essa, mas a gente precisa desinflamar nosso corpo. Como é que a gente desinflama um corpo? Tirando alimentos inflamatórios. Então, está proibido de comer açúcar? Não, mas vamos reduzir pelo menos 50% do que come no dia? Embutidos, embutidos industrializados, industrializados. né, a gente não precisa de vez em quando pode comer, O mas não maior pode fazer veneno disso que uma o rotina, maior veneno que se consome. porque isso inflama o nosso corpo. E o cérebro de quem tem enxaqueca já é um cérebro inflamado. Se você deixa seu corpo inflamado, o seu cérebro fica mais susceptível a ter. Então, um motivozinho bobo, que às vezes não iria te dar dor naquele dia, te dá porque você está inflamada. Porque você está susceptível a ter dor. Qualidade do sono. O nosso cérebro
faz a faxina dele durante o sono. A faxina cerebral acontece durante o sono. O que é a faxina cerebral? É a eliminação de todas as toxinas acumuladas nos nossos neurônios durante o nosso funcionamento do cérebro durante o dia. Eu estou trabalhando aqui, eu estou conversando aqui, esse cérebro está usando o neurotransmissor para poder estimular o meu cérebro a conversar, a falar, estar atenta. E o lixinho que está sendo acumulado, ele só vai ser eliminado de noite quando eu dormir. Se eu não dormir, meu cérebro não desinflama. Aí no outro dia eu tenho mais dor de cabeça. Então, hidratação, reeducação alimentar, qualidade do sono e manejo do estresse. A questão do manejo de estresse, eu acho que está muito interligada à questão da carga horária de trabalho. Isso, mas você precisa organizar na sua vida como as suas estratégias de manejo do seu estresse. Então, começar a praticar atos pequenos durante o dia que faz aliviar a tensão. Respirar sozinha em algum momento do dia. Eu oriento sempre 3 vezes no dia, você pare sozinha, vai para um lugar sozinha e dá uma meditadazinha ali de 5 minutos, não vai atrapalhar a vida de ninguém, não vai fazer ninguém morrer, não vai atrapalhar a sua você vai voltar melhor, vai produzir melhor no seu trabalho. Porque fala: "Ah, mas não tenho tempo de parar nem 2 minutos". Tem, Tem sim. tem, porque você é dono do seu tempo. É, É você que maneja o seu tempo, isso é verdade. porque não é o outro que é o dono do seu tempo. Então não adianta estar ali ligada e já começar a ter uma dor de cabeça, como é que você vai trabalhar com dor de cabeça? Você vai ter Isso. um rendimento Não. bom, com dor de cabeça? Não. Então, quando acorda de manhã, agradeça mais do que reclame, agradeça já por estar acordando vivo, já é um motivo para agradecer a É Deus. trazer a memória, ativar a A memória, memória, coisas os boas, pensamentos positivas. bons, respire sozinha, ouça a sua respiração, relaxe. Se tiver condição de sentar relaxada, numa posiçãozinha de ioga ou numa poltrona, durante o intervalo do almoço, faça isso novamente no final da tarde. Você não sabe como isso vai fazer diferença na sua vida. Porque as situações estressoras vão chegar. É coisa que a gente não evita. Porque quando eu falo para o paciente: "Precisa manejar o estresse". "Ah, doutora, eu não tenho como evitar o estresse". Eu não estou pedindo você para evitar, porque você não tem como evitar. O problema do trabalho vai chegar, o problema do chefe vai Acho que é chegar, toda a o problema do administração. filho vai chegar, o problema com o casamento vai chegar. Como você lida com aquilo é que é importante. Porque a gente tem que aprender a lidar com as situações estressantes de uma forma menos negativa possível, porque só quem sofre com isso é a gente. Exatamente. Uma pauta muito importante para mim, doutora, porque assim, eu já pensei em deixar a área que eu trabalho, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu já pensei em deixar por conta do estresse que isso me causa e os dias que eu tenho esses estresses, tipo, eu me boto uma meta para bater e eu não alcanço aquela meta, isso me deixa muito estressada, e aí a dor de cabeça é pior. Mas você não está conseguindo bater sua meta, porque é a dor que não está te deixando ou porque você está estabelecendo metas impossíveis de ser cumpridas? Exatamente. Não, é assim, É, porque é isso é importante na vida, né. é um conjunto, né, de coisas. Então, assim, se eu me estabelecer a fazer algo, ou é um dia de trabalho mais estressante e aquilo ali me gerar dor de cabeça, me frustrar, eu tenho uma dor de cabeça ali, ela vem mais intensa, de forma mais intensa. E quando ela vem, eu levo, assim, geralmente, 2, 3 dias com aquela dor. É porque o ciclo vicioso da enxaqueca com o estresse é uma retroalimentação, né. Você se estressa e por conta disso é um gatilho para enxaqueca. Isso. Aí a enxaqueca chega e você fica mais estressada pela dor e não consegue cumprir as Isso, suas tarefas do dia a dia, e aí isso, pronto, exatamente. Aí é aquela é via de mão isso, dupla. une, acaba se Exatamente. tornando uma bola de neve. Né, Sim. acaba se tornando uma bola de neve, porque assim, aí ela se torna mais intensa, aí pronto, eu não consigo executar nada, porque eu tô com uma dor muito intensa que eu não consigo lidar ali É, com o mas como é que tem celular, um rendimento no trabalho, né? Não tem. lidar com o notebook, não consigo ter telas por perto, porque eu digo: "Eu preciso descansar o meu cérebro hoje para retomar". Isso é chamado de presenteísmo. Presenteísmo no trabalho é você trabalhar doente, com a performance baixa.
O absenteísmo é quando você falta um dia de trabalho por conta de uma crise de enxaqueca. O presenteísmo é você ir trabalhar com dor, porque você precisa trabalhar, até porque é muito pouco provável que a empresa ou seu chefe vai entender que você falte um dia de trabalho por uma crise de enxaqueca. Verdade. Graças a Deus, em relação a isso, eu fui presenteada, Ótimo. porque Alguém empático existe por aqui. existe, graças a Deus, Não é isso. a regra. É a Ele regra com você, Carla? Olha, eu tenho uma Você já foi mal exceção. vista ou já sofreu comentários de colega de trabalho ou do seu chefe olhar para você atravessado e achar que uma dor de cabeça da enxaqueca não é uma dor suficiente para você faltar ao trabalho? Eu sou privilegiada porque eu não tenho chefe, né. Você é Então sua eu própria tenho chefe. exatamente, Isso mas é bom. eu por conta dessa eu preciso estar sempre trabalhando em minha questão da empatia, da compreensão com a minha equipe, entende? Com Sim, a minha equipe, com os meus colaboradores, porque eles também têm suas nuances, eles também têm suas questões pessoais, inclusive claro, com certeza. algumas questões de enxaqueca. Isso. E eu preciso ter esse olhar, porque eu também tenho enxaqueca, E quem né. tem é que vai entender Quem tem é também, quem né? vai entender. É. Eu ia perguntar à senhora, mas no início da apresentação a senhora já deixou claro, eu também tenho enxaqueca, né. A senhora sofreu muito com Isso, enxaqueca. eu perdi muitas aulas na faculdade, assim, eu precisei estudar medicina para entender o que era enxaqueca, porque como vocês eu não sabia que era uma doença, eu não sabia que não tinha cura, mas que tinha tratamento, Eu me né, colocando então em exatamente. posição de paciente, eu estou aqui no caminho que não está correto, porque eu estou numa vida sedentária, eu tenho uma questão de intestino preso muito você sério. já tem dois fatores agravantes aí. É. Exatamente. E às vezes só essa mudança, Carla, faz uma grande diferença. É impressionante, quando o difícil é a gente implementar, porque mudança de hábito não é fácil, Não é não é fácil. mágica. Mas dizer assim: "Ah, a partir de hoje eu vou para academia todo dia". Eu vou para academia, eu detesto ir, mas eu vou porque eu sei que eu preciso. Mas assim, e você vai colocando como prioridade e você vai conseguindo com que seu cérebro vá condicionando. Como eu disse, cérebro condiciona todo comportamento, bom e ruim. Se você vai para academia todo dia durante 21 dias, 4 semanas, 2 meses, seu cérebro começa a cobrar de você quando você deixa de ir, porque ele já sente Verdade, que está tendo uma exato. recompensa. É a mesma coisa da dor. Se você deixa a dor acontecer todo dia, ele vai incorporar aquilo como um comportamento normal. É Daqui a pouco você tá: verdade. "Gente, eu tô tendo dor todo dia", porque para seu cérebro ter dor é normal, porque você deixou isso acontecer. É Criou porque memória de dor. é Esse é porque o mecanismo mais nós importante é para cronificar uma verdade. enxaqueca, é você deixar a dor acontecer e pagar incêndio. Tenho dor? Toma analgésico. Tenho dor? Toma É analgésico. verdade. Doutora, eu quero trazer uma pauta aqui, que é assim, eu além de ser portadora da enxaqueca, né, eu tenho outros problemas e fui diagnosticada com a fibromialgia. É um combo, né? É um combo. Fibromialgia e enxaqueca são 2 comorbidades muito prevalentes na mesma pessoa. Quem tem fibromialgia tem mais risco de ter enxaqueca, e quem tem enxaqueca tem mais risco de ter fibromialgia, porque as 2 são doenças do cérebro. É A fibromialgia? inflamação da sua dor do músculo não é seu músculo que está inflamado, é o seu cérebro que processa de forma errada a percepção de dor. Então, é uma disfunção bioquímica no sistema modulador de dor. É a mesma coisa da enxaqueca. Agora, tem pessoas que têm só enxaqueca, tem pessoas que têm só fibromialgia, tem as pessoas que têm as 2. O seu cérebro, ele tem uma deficiência, uma dificuldade de interpretar o que é um estímulo doloroso. Então, o músculo não está ali inflamado, mas o músculo dói, porque o É seu cérebro interessante. interpreta aquilo como uma coisa diferente e deixa você ter dor sem ter uma lesão no músculo. Não existe nenhum exame para dar diagnóstico de fibromialgia. Sim, verdade. Não existe nenhum, é clínico. Mas e o tratamento É. para esse caso dela? Exercício aeróbico é o principal. Não existe possibilidade de tratar alguém com fibromialgia sem atividade aeróbica. Então ela vai Tem que beneficiar a fazer enxaqueca. as 2 Ela vai coisas. beneficiar a enxaqueca. Exatamente, as Muito 2 bom. coisas. É, Agora existe tratamento também medicamentoso, né, você tratar com isso. medicamento. Eu estou tomando medicação, eh
E uma coisa, uma das pautas, como eu falei, geralmente o ditado é: "Quem sente sua dor é quem geme". E agora, depois então da fibro, eu entendi uma coisa, eu parei de ter que me justificar, porque, assim, quem não sente a enxaqueca: "Ah, você só vive com dor de Ó, você cabeça". tem as 2 doenças Ai, conhecidas como as doenças invisíveis. é verdade. Enxaqueca é a doença invisível, fibromialgia é a doença invisível. O que a gente chama de invisível, porque não tem um exame Isso. para dar um diagnóstico, é clínico. Às vezes o paciente fica: "Ah, eu quero uma tomografia, eu quero um ressonância", não precisa. O seu É, diagnóstico a gente tem quando na conversa, quando você me conta da sua dor, eu já sei o que que você tem. Não precisa pois estar é. fazendo exame. Pois é, exatamente. E aí o que que acontece? Eu tenho dores, né, invisíveis aos olhos dos outros, então, assim, eu tive que entender que não adianta eu falar. Então, assim, hoje eu tô aqui sentada, participando desse podcast, dessa entrevista, mas eu tô aqui com uma dor de cabeça, ela tá aqui. Você tem que Ué, aprender a Mas eu conviver você com vê ela. vejo como isso é uma loucura? O nosso cérebro, ele vai automatizando as coisas, isso. vai colocando no subconsciente aquele comportamento doloroso. Por isso que muita gente duvida às vezes: "Você tá com dor? Não me Exatamente, parece, não tá com cara de dor". não para exatamente. Mano, Já se tive sensibiliza diante já disso. fui muito questionada, porque eu disse assim: "Gente, são dores constantes". Eu tive que entender também que minha vida não pode parar, o meu dia não pode parar, o meu dia a dia não pode É, parar. Então, assim, eu tô ali, posso estar no auge da minha dor, mas tem dor que eu consigo estar no auge da minha dor e estar executando as minhas mas tarefas. assim, mas agora Assim como tem dias também que eu não mas consigo. vamos lá também. E as pessoas Eu costumam julgar, né? Não parece que você está mas com dor, vocês não também não parece que você podem sente isso. vocês não podem também ter um comportamento tão passivo diante de uma doença que está roubando a qualidade de vida de vocês. Que é uma Porque doença. vocês podem fazer muito por vocês mesmos. Quando a gente diz não tem cura, não tem, mas tem muito o que fazer para melhorar. Então a pergunta é: o que que está sendo feito para isso? É porque E se não está sendo feito, por que não começar a fazer? Por que não mudar o que precisa ser mudado, se a gente sabe que vai beneficiar e vai melhorar e trazer uma melhor qualidade de vida? está Então sendo feita o que que escolhas erradas, porque o que estamos exato, priorizando é o outro, é o trabalho e isso, não a si mesmo. E quando exatamente. esse olhar começar a direcionar para você, você vai começar a ter respostas positivas, você vai começar a trazer para você vai entender que a sua mudança de hábitos lhe trouxe melhorias e agora você vai começar a produzir. Vai produzir, vai atender Com melhor o outro, vai poder ajudar mais o outro, porque você vai estar bem. a administração de Então, tempo, isso, a gestão do tempo, a gestão da qualidade do sono, o que está fazendo para dormir melhor? Né, se está levando tarefas para casa e fica até meia-noite na frente do computador trabalhando, tem o horário de dormir. eu Precisa ter acredito que medida de hoje a higiene de senhora tem sono. lidado muito com essa questão Demais. das telas. Eu acho que em todas as idades ela não se exclui, porque as telas ela está trazendo prejuízos constantes para a questão da enxaqueca, muito mais enfatizada. Muito. E você vai para a cama com o celular na mão, você não desliga, você não tem uma rotina. O cérebro do portador de enxaqueca precisa de rotina. Saiu da rotina, ele tem dor de cabeça. Então, assim, tem de ter rotina. Estabeleça. 10 horas é meu horário de dormir, desligue o celular e vai dormir. E agora trazendo para a senhora a questão do tratamento que eu fiz por algum tempo, por mais de um ano, sobre a questão das agulhadinhas no cérebro, com a neuro. Ah, de Eu fiz esse bloqueio. tratamento de Você fez bloqueio. bloqueio. Foi. A É, o bloqueio a senhora gente é um método de tratamento que a gente usa muito de para 3 em tratamento 3 da meses. crise, tanto a gente você fez o bloqueio ou você fez a aplicação do botox? O tratamento, a aplicação do botox, que é de 3 em 3 Isso. meses. O bloqueio, ele é um tratamento para tratar a dor naquele momento, com anestésico. A gente aplica no momento que você está com crise. Vai para emergência com a dor, a gente trata com bloqueio, para não precisar usar remédio na veia. O botox, ele é um tratamento preventivo. Você aplica de 3 em 3 meses, com o objetivo de reduzir a frequência de dor e essa pessoa usar menos analgésico. É um tratamento a longo prazo. A A pessoa longo fica prazo. fazendo por um período. Você melhorou? Eu tive melhora, fiquei satisfeita, mas eu interrompi porque eu tive mudança de plano de saúde. Ah, parou de Mas fazer. eu gostei Pela inte muito. é.
É Muito. hoje considerado um dos tratamentos mais eficazes para a crônica, para enxaqueca crônica. Se você tiver enxaqueca, tipo, 8 dias do mês, o botox não te ajuda, não zera. Se você tiver 20 dias, ele bota você para 8, para 7, para 5. Porque ele tira o mecanismo de cronificação, aquela que já está tendo dor quase todo dia. E o ideal, inclusive, é ele junto com um medicamento via oral, que é o que funciona melhor. Ótimo. Muita gente não fica bem só com botox, porque o ideal que a gente busca em uma pessoa que tem enxaqueca, quando a gente trata, é que ela tenha no máximo 3 dias de dor no mês. Essa é a frequência de dor de alguém que não precisaria tratar. Se você for para uma consulta dizendo que você tem enxaqueca e se você tiver só 3 dias de dor no mês, você não trata, você só trata a crise. Não vale a pena Verdade. tomar um remédio todo dia para evitar 3 dias de dor, a não ser que seja uma dor muito incapacitante, que te leva para emergência, que não passa com nenhum remédio via oral, você falta o trabalho 3 vezes no mês por conta de uma enxaqueca, aí a gente trata essa pessoa, porque está levando em consideração a intensidade da dor, não a frequência. Mas quando você tem 10 dias de dor e a gente trata com medicamento via oral, topiramato, qualquer um, a gente tem como objetivo colocar você numa frequência Eu de faço 3. uso do topiramato. Mas pelo jeito não tá funcionando, né, porque tá com dor todo dia. E eu me internei 5 Exatamente. dias por causa da enxaqueca, eu acho que é muito delicado. E eu acho que realmente é uma decisão de mudança, Decisão de mudança. que precisa ser Isso. feita. Aumentar a hidratação, melhorar a alimentação, perda de peso. Obesidade é um fator de cronificação para Eu não enxaqueca. Exatamente, é Obesidade é uma sabia. verdade. doença inflamatória. Então, se você tem sobrepeso, você está É inflamada. verdade. Tudo que inflama a gente, piora a enxaqueca. Uma pauta importante foi porque eu tenho constipação, eu já tive Quase toda episódios mulher tem tendência, né, a ter de intestino preso. ficar até 10 dias sem conseguir. E o que que você tem feito para melhorar o intestino? Sinceramente, agora aqui, conversando com a senhora, vou ser sincera, não Tem que tenho mudar, feito comer mais nada. fibra, hidratar mais. A hidratação já é uma coisa que ajuda muito, né, já no intestino, a melhorar o intestino. Então, começar pela mudança dos hábitos alimentares, evitar o uso de muita massa que prende. Então, se também você come fibra e você não bebe água, prende mais. "Ah, eu só tô comendo pão integral", sim, sem beber água, o pão integral vai te trancar mais ainda. E é muito importante isso. Então tem que, se não tiver conseguindo, faz uma consulta com a nutricionista, porque às vezes o intestino já está inflamado, de Uhum. tanto a gente comer coisa que não presta, e hoje é muito difícil você dizer: "Ah, eu só como natural". Aonde você acha só o alimento natural? Não, não, Não e outra tem. "Ah, eu só como a fruta e população verdura", sim, cheio de agrotóxico, inflamando meu exatamente. intestino todo, né, Isso. então Doutora, acredito que esteja perto para encerrarmos esse momento tão imprescindível. Vamos lá, o chocolate é agora mito? vamos lá, mitos ou verdades? O Me chocolate, pergunte aí os mitos e verdades. ele estimula a enxaqueca? Deixa eu te contar uma coisa que você vai achar muito interessante. Eh, Quando a gente vai ter uma crise de enxaqueca, um dia antes da crise da enxaqueca, você pode ter uns sintomas que são chamados de pródromos da enxaqueca, que são sintomas que começam até 24 horas antes da dor e que pode, alertar você que você vai ter uma crise. E um desses sintomas é bocejo, fica bocejando quando estivesse com sono, dificuldade de concentrar e vontade de comer doce. A vontade de comer doce é uma manifestação da enxaqueca. Bioquimicamente, a sua enxaqueca já começou. Aí você vai come chocolate e tem a dor. E você acha que o chocolate é o gatilho. E Exato, que eu foi E foi proveniente por da isso que o dor. chocolate ficou como vilão da enxaqueca a Vilão da vida inteira. enxaqueca. O que é gatilho não é o chocolate de boa qualidade. É o que tem dentro do chocolate de qualidade ruim. Gordura hidrogenada e essência. Se você come um chocolate de boa qualidade, ele não é gatilho para enxaqueca. Muito pelo contrário, ele é um ótimo alimento. Agora você vai lá, compra aqueles De na prateleira do prática supermercado, de que não é qualidade chocolate, ruim, exato. é gordura hidrogenada, tem corante, conservante. Você Uhum. pode ter, se você come em excesso. E não existe gatilho alimentar universal para todo mundo. Cada pessoa precisa escolher e identificar o que para você faz diferença.
É Tem importante, gente que tira chocolate e não muda nada na enxaqueca. muito Tem gente que importante tira o isso. vinho e não muda nada na enxaqueca. O café, Porque o mais importante não é o que você comeu naquele momento, é como você está no momento que você comeu, se está muito inflamada ou não. importante. Eu vou te dar um exemplo fictício aqui, da jornada de uma mulher portadora de enxaqueca, que está com um filho doente à noite, com febre, aí ela passa a noite acordada. Ela acorda, aí ela consegue só cochilar já na madrugada. Acorda de manhã cedo, atrasadíssima, leva o filho para a escola e não toma café da manhã, pula a refeição. É um dos grandes erros de quem tem enxaqueca, não pode pular a refeição. Pulou a refeição. Aí vai para o trabalho, chega lá atrasadíssima, um monte de coisa acumulada, trabalha, 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 não para nem para almoçar, não bebe um gole de água, vai almoçar 3 da tarde. Quando tá voltando para casa, pega um engarrafamento horrível, estressada, a empregada ligando que a menina voltou a ter febre. Ela chega em casa, ela diz: "Ai, meu Deus do céu, eu tive um dia de cão hoje, vou tomar uma taça de vinho", aí tem uma enxaqueca. Quem foi o culpado? O vinho. Não foi o vinho, Não, mas ela achou que foi o vinho. ela achou que Com foi o vinho, certeza. mas foi desde onde Eu quase me Exatamente. identifiquei. ela já estava, o Exatamente. cérebro já estava só É, inflamando, inflamando, inflamando. O vinho só foi uma gota d'água. Se ela exatamente. tomasse um copo de água de coco, ela poderia ter essa Essa enxaqueca, enxaqueca. porque o cérebro só estava no limite. Então, cérebro de portador de enxaqueca não pode mudar a rotina. Então, tem que ter Tem que ser alimentação regular, disciplinado. disciplinado, exatamente. Doutora, Disciplinado. tipo, hoje, eu ainda tô em jejum pelo fato de eu estar com a dor de Você cabeça. fez um grande erro, porque Eu você tô com a tende a dor de piorar a sua enxaqueca pelo cabeça jejum. tão grande que o fato de eu mastigar, pra Já mim, tem dor. E eu essa já luz aqui é tô terrível, hein. com dor. A iluminação, só em eu respirar eu já tô É. sentindo a dor de cabeça. Então, pra eu não ter que mastigar, porque só a mastigação pra mim ela vai causar mais dor ainda. Hoje eu não me alimentei ainda. É, mas não pode, não pode, né, porque ela tem que ter uma alimentação mais leve, mas tem que se alimentar e não po o tempo de jejum prolongado, você sabe que muita gente acorda com enxaqueca de manhã por jejum noturno, porque come muito cedo antes de dormir, não come nada tipo assim, come 6 da tarde, a última refeição do dia 6 da tarde. Aí vai dormir 10, 11, meia-noite sem comer nada, acorda 6 da manhã com Muito enxaqueca, tempo. 12 horas de 12 jejum. horas de Isso é jejum. muito para quem tem enxaqueca. Ontem A eu hipoglicemia que acontece na madrugada é um Um gatilho, você acorda com um dor, ponto muito importante. entendeu. Então eu eu sempre oriento, coma pelo menos uma fruta antes de dormir, não durma em jejum. ontem eu me alimentei tarde e inclusive tomei sopa, só para não Aí precisar. você não tomou café Mas da está manhã e nem até almoçou? agora. Não. Gente, Então, já a quantidade de quanto você tempo já está fazendo jejum que não intermitente. está contribuindo para a melhora da Aliás, enxaqueca. jejum intermitente, não façam jejum intermitente se você é uma mulher portadora de enxaqueca. Se for lá na nutricionista querendo perder peso e ela te propor jejum intermitente, não faça. É um gatilho muito importante para quem tem enxaqueca. Quem tem Nossa, tá enxaqueca tem vendo? que ter Pontos refeição fundamentais para regular. que você possa trazer para a vida, entende? É, São é, coisas tão Tão pequenas e que pequenas. às vezes faz uma grande É o diferença. mau E às hábito. vezes a pessoa É o mau é é hábito. por o isso que dia a eu dia da É gente o que a dia a gente não dia. para às vezes para organizar a vida. Fazer: "Olha, vou aqui comer meu cerealzinho, meu café da manhã", né, assim, derivados do leite. "Ah, pode, eu tenho intolerância à lactose". Não existe correlação de intolerância à lactose com enxaqueca. Inclusive a lactose não é a proteína mais inflamatória do leite, nem a caseína, existem outras. Então, queijo, por exemplo. O queijo, quando ele é processado, ele é feito, muitas proteínas são quebradas e aquela pessoa que às vezes tem enxaqueca com leite não tem com queijo. Então, quando a gente fala assim, derivados do leite, não São pode. pequenas questões que a gente sempre atribui aquilo e que na Isso, verdade então não o é. que geralmente a nutricionista faz com o paciente que tem enxaqueca? Ele vai fazer um planejamento alimentar para aquele paciente, de ir tirando o que ela acha que faz sentido. E se tirou e achou que não faz sentido, volta a comer. Verdade. "Ah, tirei queijo, vamos Faz uma ficar aí experiência 15 dias sem comer queijo. Minha dor de cabeça não mudou". Volta a comer seu e volta queijo. a comer o queijo. Então, às vezes, você vai tirando e observando, ou então colocando o que você acha que dá. Tem paciente que diz assim: "Eu tenho com melancia. Quando eu como melancia, eu tenho enxaqueca". Nunca vi dizer.
Então vamos tirar essa melancia e ver se essa enxaqueca desaparece, já que você só acha que só tem com melancia, porque às vezes a gente cria um mito. Existem alguns trabalhos, alguns estudos científicos correlacionando os alimentos da família das cucurbitáceas, que é melão, melancia, pepino, como provável gatilho para enxaqueca, porque são alimentos ricos em nitrito. E que contribui para enxaqueca. Isso, que é o nitrito é o mesmo conservante que tem nos embutidos. Então, a melancia ela é rica em nitrato. Quando você ingere, ela pode ser metabolizada em nitrito e pode dar enxaqueca em algumas pessoas. Mas isso ainda é questionável. E tem gente que não faz diferença, acha que tem porque ouviu falar e também comeu e já está sugestionado. Mas assim, se você acha que a melancia te dá, você não vai morrer também por não comer melancia, né? Então, E tem a não coma questão que a melancia gente traz para nós o que acontece com o do outro, só outro e fica sabe? isso, Então você traz, você exatamente. já absorve. Aí vai lá na internet, lê alimentos que quem tem Aí enxaqueca a não pode melancia comer. eu já não vou consumir, o chocolate, o Porque café. tá lá no Google que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Exatamente. É por isso que mais do que nunca, né, como eu falei com a senhora, esse curso da senhora, porque a senhora esse produto que a senhora está trazendo para o mercado, eu acho que vai ser um produto revolucionário. Aí para ajudar muita mulher, olha quanta coisa nós conseguimos aqui, nesse Aprender neste Conversar momento, tempo de nesta tarde. bate-papo, em uma horazinha esclarecer de em de uma conversa, horazinha imagina em de 8 horas conversa. gravada lá, que tem aula sobre tudo, tudo, tudo que você vai Então, imagina só você ter esse acompanhamento 8 horas para você entender o problema que te assola todos os dias. Como eu disse, eu vou ser uma das primeiras a é. comprar, a estar nesse treinamento, porque um problema que mexe com a nossa É qualidade de muito vida, prevalente, com a gente, olha, autoestima, com tudo. enxaqueca, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a segunda doença mais incapacitante para o trabalho, em pessoas abaixo de 50 anos de idade. É uma doença que impacta pessoas na idade produtiva da vida. Então tem muita gente incapacitada para trabalhar por conta de enxaqueca. E é Verdade. uma doença que acomete 15% da população. Se a gente for extrapolar esse percentual para a população brasileira, nós temos 30 milhões de brasileiros com enxaqueca. E que eu acredito que a falta de informação, E pasme, nem 40% dessas pessoas estão tratando. porque, doutora, eu fui para alguns especialistas e eu escuto situações, coisas, orientações diferentes. Então eu trago a falta de informação no contexto de a gente também fica o paciente fica um pouco Perdido. O que é que perdido, eu tenho? O que sabe, é porque o que eu isso? consegui É. absorver nesse momento tão curto, eu vou me esforçar o máximo para levar para minha rotina e mudar hábitos. Você vai ver como vai Certo? fazer uma grande Eu vou diferença. buscar adquirir o seu curso, porque eu ouvi falar muito bem por Vinícius e pela equipe, e eu preciso resgatar, trazer comigo tudo que aqui foi falado, foi ter essa troca de ideias, informações riquíssimas Porque se não para a botar em minha prática, não vida. vai Então, funcionar, numa né. situação, eu tenho É. menos de 50 anos, eu não posso deixar que isso percorra pela minha vida inteira, pequenos hábitos que eu posso trazer uma qualidade de vida para mim e Com ter daqui para certeza. frente Sabendo que 10, 20 anos com é qualidade possível por ser mais mudança de forte do hábito, que a enxaqueca, né. só por uma questão de mudança de hábito. Isso, exatamente. Agora, se a mudança de hábito sozinho, às vezes, é suficiente? Não, Não, mas não. com a mudança de hábito, você vai precisar de menos remédio. Você vai precisar tratar com se precisar tratamento contínuo, vai precisar doses muito baixinhas de remédio, porque a pílula mágica não existe. E a gente busca sempre o remédio mágico. Quando eu vou para congresso, os pacientes, as pessoas que me seguem, minhas pacientes, falam: "E aí, doutora, eu trouxe algum remédio novo?" Eu falei: "Gente, o novo nem sempre é o melhor, né, o melhor remédio, o mais caro que a indústria lançou, nem sempre é o que está, porque a mudança pode estar dentro de você." E a gente tem que entender que a gente tem que cuidar do rim também, né. Exato, quanto menos remédio, melhor, né. Quanto menos remédio, melhor. Então a gente não pode ficar refém de que o Refém de medicamento vai medicamentos. resolver. Certo? Então, Certo. chegamos ao fim, vamos fazer um Parabéns, brinde com a nossa Brinde, parabéns. doutora, caneca do foi um Eh, InchaCast. prazer participar, Eu né, que ter esse agradeço a momento de bate-papo. disponibilidade de Tá vocês. O certo. objetivo é realmente esse, é trazer para a mesa uma conversa aberta, com uma linguagem fácil de tirar dúvida
e que para vocês que passam por aqui, replicar isso para as amigas. Será replicado sim, será apresentado sim ao seu curso, será expandido ainda mais o seu trabalho, porque alguém precisa se dispor a essa troca, essas informações, porque o mundo está morrendo, as pessoas estão É, morrendo, as pessoas nós estão estamos cada vez mais vivas doentes, né. morrendo, as pessoas É, estão mortas-vivas, como dizem, né, a gente é, já escutei essa verdade. frase, por quê? Pela qualidade de vida, que precisa buscar, mas precisa se permitir. É, precisa trabalhar para isso, não é porque ela não vem de graça. Você não vai buscar uma qualidade de vida sem fazer nada por ela. Você tem que é você que tem que se mexer. É você que tem que fazer sua atividade Você física, que perde tem que dormir bem, que tem que mudar oportunidades. a dieta, que tem que beber água. São coisas que ninguém vai fazer por você, só você pode mudar. Então, agradeço mais uma vez vocês que estão aqui assistindo a gente e não poderia deixar de fazer o convite para se inscrever no canal, se ainda não está inscrito. Se já está inscrito, curta e compartilhe esse vídeo com mais mulheres que sofrem de enxaqueca, que tem muita mulher por aí que precisa saber tudo sobre dor de cabeça, tudo sobre enxaqueca, buscar sempre uma vida com menos dor, com mais alívio, e a gente se vê no próximo episódio do EnxaCast.